Né? A consciência, na verdade, ela nasce fruto de um trabalho que nós realizamos há algum tempo, né? Do alinhamento que a gente tem em termos de objetivo, de propósito. Então, ele começa há muito tempo atrás com um encontro profissional, ele acaba se desdobrando em afeto e em vontade de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência para outras pessoas, né? Para ajudar outras pessoas a desenvolverem profissionalmente, pessoalmente, e potenciais que muitas vezes nós nem sabemos que temos e que às vezes precisamos desse conhecimento para dar o pontapé inicial, né? A consciência, a nossa proposta sempre disponibilizar conhecimento, porque a gente acredita que o conhecimento, sim, ele é importante para qualquer tipo de mudança que a gente queira fazer na vida. E como método, a gente usa o método da curadoria de conhecimento, que a gente busca, então, informações, conhecimento das diversas áreas, direcionados para as necessidades individuais, ou de empresas, ou de instituições também. Né? Então, esse é o nosso objetivo, é disponibilizar esse conhecimento de acordo com a necessidade de cada um. Hoje, então, o conhecimento que a gente disponibiliza por meio, né, desse encontro de aprendizado é sobre consciência, sobre comunicação consciente. Esse é o módulo 1, que a Cássia vai mostrar para a gente também aqui. Vou começar aqui com vocês, e eu quero dizer que é muito bom a gente poder viver um momento assim, né? E eu quero cumprimentar também todos que estão aqui, cumprimentar por ter reservado um tempo para cuidar de si, para cuidar enfim, do conhecimento e tudo isso que faz a gente evoluir. E a evolução dá trabalho, né? O desenvolvimento pessoal dá muito trabalho. E é uma escolha. E é uma escolha, né, um compromisso que a gente faz e a gente caminha nessa escolha todos os dias. Bem, como é que eu cheguei até aqui hoje para falar de vocês sobre comunicação consciente, que é um termo, que é um assunto tão vasto, complexo, né? E eu comecei muito cedo estudando a comunicação, quando entrei na faculdade, em 1976, de comunicação social, e me formei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Daí fui, até os dias de hoje, eu trabalho com isso, e estive, né, nesse tempo todo no mercado de trabalho, em agências pequenas, médias, agências grandes, muitas vezes também no cliente, aí na área, coordenando, supervisionando, dirigindo a área de comunicação, e aí fui seguindo esses anos todos. Em 1996, eu fui convidada para dar aula numa faculdade paulistana, e entrei no meio acadêmico também. Então, fiquei no mercado profissional, né, trabalho, e também no trabalho acadêmico. E aí as disciplinas eram planejamento da comunicação, mercadológica, mídia, e todas essas disciplinas ligadas aí à área de publicidade e propaganda. Fui, também, paralelamente a isso, eu sou uma apaixonada pela filosofia e pelas humanidades, então fui fazendo cursos, conseguindo aprender muito sobre isso, fiz 2 pós, uma em pedagogia, porque como entrei no meio acadêmico, queria entender muito mais, né, sobre processos de ensino-aprendizagem, fiz uma pós também em conciliação e mediação de conflitos, e me especializei em comunicação não violenta. O que trouxe para mim esse conhecimento da comunicação violenta, um salto muito grande em termos de como se relacionar e como ter qualidade nas relações, né? Viver é relacionar-se, não tem como, né? A gente vive tendo as pessoas por perto, e então isso foi fundamental para melhorar em todos os sentidos as relações, tanto familiar, como profissional, com amigos, e em geral. Por isso que eu sou tão entusiasmada com esse assunto, né? Fazemos mentorias, aplicamos todo esse conhecimento e tem ajudado muita gente com isso. O assunto, né, hoje é comunicação humana.
né? Eu queria só fazer os seguintes combinados, olha só. O microfone pode ficar desligado por enquanto, mas em muitos momentos eu vou pedir para vocês ligarem. E também no momento das perguntas, e aí eu vou dando as orientações para vocês, ok? O que mais? Fiquem com um caderno de anotações, vai ser preciso, tenham um papel aí por perto, com um caderninho, que vai ser importante para a gente trabalhar aqui hoje, né? Deixa eu ver o que mais, o caderno, e é isso aí. E agora, para começar, a gente vai começar com uma dinâmica sobre comunicação, ok? Estão preparados? Todo mundo aí, pronto para começar a trabalhar? Então, é o seguinte, eu preciso deixa eu ver em quantas pessoas nós estamos aqui, 5, 15, 20, né? Estamos em 20. Eu preciso de 5 voluntários. Levanta a mão quem quer ser voluntária para essa primeira dinâmica. Ok? Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Uma dessas pessoas, desses 5 voluntários, vai ficar aqui com a gente, tá? Aqui no Todo Mundo Se Vendo. As outras 4 vão para uma salinha e vão ficar aguardando serem chamadas uma, por vez, ok? Quem quer ficar aqui comigo? E os outros, todo mundo que está aqui, por favor, prestem bastante atenção, porque vocês serão os observadores dessa dinâmica, e depois eu vou pedir para vocês comentarem várias coisas, ok? Então, quem que fica aqui comigo? Levanta a mão aí quem fica aqui, quem vai passar ali? Andréia. Então, a Andréia Ribeiro vai ficar, e aí as outras todas, então, vão sair e vão para uma salinha, aguardando uma por uma entrar. Perfeito? Combinado? Vai dar certo? Acho que vai. Então, tá. Andréia, eu vou ler um texto para você, ok? Está me ouvindo bem? Presta bastante atenção no que eu vou ler. Ok? Pronta? A comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar um com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pelo qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Ok, Andréia? Muito bem. Agora, então, nós vamos chamar uma das pessoas da salinha para entrar aqui com a gente. Aí, Cristiane voltou. Cristiane, muito bem, Cristiane. Está de volta. Cristiane, eu li um texto para a Andréia. A Andréia prestou bastante atenção no texto. E você agora vai prestar bastante atenção no que ela vai contar para você que ela ouviu. Tá bom. Ok? Ok. Muito bem. Andréia, pode contar o que você ouviu para a Cristiane. É a importância da comunicação, que ela tem que ser sem violência e mesmo em situações difíceis, isso não é novo. Tá, ok. É isso, Andréia já falou tudo que você ouviu? Tá bem, então. Então, agora, Cristiane, que você ouviu tudo que a Andréia falou... Deixa eu só falar uma coisa, desculpa, é que você citou uma fonte, CNV, que eu não lembro o que significa. É porque é abreviação de comunicação não violenta. Não violenta. Então tá. Então tá bom? Perfeito, mas você falou tudo que você conseguiu entender. Muito bem. Cristiane, sim, você ouviu, agora nós vamos chamar uma próxima pessoa e tudo que a Andréia falou, você vai contar para essa pessoa, tá bom? Tá bom. Pode chamar a próxima. Okay. Voltou? Gabriel. Gabriel, muito bem, Gabriel. Eu li um texto para a Andréia passou tudo que ela entendeu para a Cristiane,
E presta atenção que agora a Cristiane vai passar tudo para você, ok? Pode falar, Cristiane, o que você ouviu da Andréia? Oi, Gabriel, eu ouvi da Andréia que a gente vai aprender algumas formas de comunicação não violenta, que na sigla significa CNV, né? Comunicação não violenta, e como que a gente pode se expressar de uma forma mais tranquila e menos agressiva ou violenta, né? É mais ou menos isso. Muito bem, Gabriel, agora você ouviu tudo que a Cristiane te falou, vai entrar uma outra pessoa e você passa para essa pessoa tudo que você ouviu, ok? Ok. Muito bem, pode trazer mais um. Jaqueline. Jaqueline, seja bem-vinda de volta. Jaqueline, eu li um texto para a Andréia. Andréia ouviu tudo que eu falei, captou tudo, ok? Passou tudo para a Cristiane ouviu, passou tudo para o Gabriel ouviu, agora presta atenção que o Gabriel vai te contar o que ele ouviu, ok? Vamos lá, Gabriel. Jaque, é o seguinte, o que eu ouvi, tá? Que aqui hoje a gente vai aprender sobre formas e exemplos e aprendizados na linha da comunicação não violenta, que a sigla para isso é a sigla CNV, tá? E que é uma forma da gente poder se expressar de uma forma mais tranquila e menos violenta. Muito bem, falou tudo, Gabriel, o que você ouviu? Muito bom. Agora, Jaqueline, você vai chegar, acho que é a última pessoa, né, Aline, que vai entrar, né? E você vai contar para essa pessoa tudo que você ouviu. Vamos só esperar ela chegar, tá? Seja bem-vinda de volta. Renata, eu li um texto para a Andréia, tá? A Andréia ouviu tudo, passou para a Cristiane ouviu tudo, passou para a Jaqueline ouviu tudo, passou para o Gabriel ouviu tudo, agora presta atenção que o Gabriel vai passar para você e depois você vai passar para mim, tá bom? Gabriel, conta para a Renata o que você ouviu. Não, na verdade é a Jaque, eu contei para a Jaque. Você ouviu da Jaque. Não, eu contei para ela, agora ela conta para a Renata. É verdade, você contou para a Jaqueline, agora a Jaqueline vai contar para a Renata e a Renata depois para mim. Pode contar, Jaque. Oi, Renata. Então, a gente foi passando, né, a comunicação. A gente está nesse grupo para trabalhar hoje sobre comunicação e expressões, né? Que a sigla é a CNV, Comunicação Não Violenta. E acho que eu esqueci o resto. E é isso? Ok, Jaque, tá ótimo. Renata, conta para mim, então, agora. O que você ouviu? Eu ouvi que nós estamos neste grupo para trabalhar comunicação e expressão, e um dos temas vai ser a CNV, que é a comunicação não violenta. Muito bem, gente. Olha, muito obrigada, tá? Por poder participar desse exercício. Agora eu vou ler para todos de novo o que eu li para a Andréia, tá bom? Olha só o que eu li para a Andréia. A comunicação não violenta se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que foi integrado à CNV, comunicação não violenta, já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos e de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns com os outros, e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Isso foi o texto que eu li, ok? Para a Andréia. Agora, quem ficou aqui e ouviu tudo isso, eu gostaria que abrisse o microfone e falasse o que foi que aconteceu com a mensagem desde a Andréia até chegar a mim. O que aconteceu com isso tudo? Quem gostaria de falar o que observou? Que ficou aqui, né? Observando o que aconteceu. Fale aí, o que aconteceu com a mensagem, Mariângela? A mensagem foi sendo filtrada, né? Foi sendo
foi sendo reduzida. Assim, cada um que escutava o outro tinha determinados focos, e esse foco ele foi sendo... Isso acontece, né, gente, na hora de uma aula online, né? Deixa a Mariângela voltar. Deixa eu ver. Todo mundo... eu estou aqui. Aí, Maria, você travou um pouquinho. Pode continuar. Travei? Então, eita. Agora quem travou foi a Cássia, né? Ou não? Foi, mas pode continuar, Mariângela. Você travou só o finalzinho, pode dar continuidade. A gente ouviu bastante até. Tá. Não era isso que eu queria dizer, que a mensagem foi... A mensagem, o enorme texto, né, que a Cássia nos leu, ele foi sendo... Teve determinados focos, a partir da Andréia, depois da Andréia para a Cristiane, depois para o Gabriel, Jaqueline, até que chegou na Renata e ficou uma sentença, uma frase, né? Isso mesmo. Alguém mais percebeu mais alguma coisa, além do que a Mariângela já falou? Tem alguém que gostaria de comentar? Então, muitas olha... vezes a gente escuta... desculpa, Jaqueline. Muitas vezes a gente escuta, mas a gente resume. E nem todo mundo escuta o resumo. Porque tem muita gente, tem gente que é objetivo, né? A comunicação é objetiva, tem gente que já gosta de uma comunicação mais, né? Então, isso pega muito de pessoa para pessoa, porque um escuta de um jeito, o outro resume do outro, o outro interpreta do outro. E aí vai. Exatamente. Quando nós nos comunicamos, o que vai acontecendo? Primeiro que a gente tem uma atenção seletiva, né? A nossa atenção já é seletiva, a gente já vai selecionando o que a gente quer entender. Nós omitimos, distorcemos e fazemos generalizações. Então, isso é o que acontece com toda a comunicação, por isso é importante presenciar esse exercício, né? Também, como a gente capta a realidade com os nossos 5 sentidos, normalmente nós temos um sentido mais desenvolvido que o outro. Algumas pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais sinestésicas, né? Então, cada vez que a gente conta uma coisa, depende de como a gente captou a realidade. Então, é isso que acontece mesmo com a comunicação, e vocês perceberam claramente, né, isso tudo que foi acontecendo aqui com esse pequeno texto que eu li. Agora, a Aline vai colocar um slide na tela, que eu vou mostrar para vocês o processo de comunicação, e ainda o que faltou, um elemento super importante na comunicação, que o exercício não tinha essa orientação para fazer. Então, o segundo slide, esse, agora é o processo da comunicação. Então, olha só, o emissor, né, codificou ali a sua mensagem, passou através de um canal, aqui o nosso canal, né, que nós estamos agora, o receptor decodificou, né, e ruídos, eu vou falar já sobre o que são ruídos aconteceram, ruídos de comunicação aconteceram, e não foi permitido o feedback, ou seja, eu não falei que vocês poderiam perguntar umas para as outras, eu entendi isso, é isso que você falou? O que, mesmo a quem começou, que foi a Andréia, ela não pôde perguntar para mim, Cássia, o que é CNV? Que eu falei na sigla também, né? Eu falei comunicação complicadas. Vocês viram como complicou. De uma, ainda que sobrou, ainda que a gente conseguiu fazer sobrar, que era a comunicação, que era, pelo menos, a essência era a comunicação, porque muitas vezes, quando eu faço esse exercício, muda tudo, até o que era o assunto, muda completamente. Pode passar o próximo slide, Aline. Os ruídos, olha, isso é muito interessante a gente entender para a gente aprender a conversar,
né? Ou entender, ter consciência de tudo que acontece na nossa comunicação. A gente tem ruídos físicos, psicológicos, fisiológicos e semânticos. Semântico eu vou falar depois. O psicológico é tudo que acontece, que está acontecendo na nossa mente naquela hora. Se nós estamos preocupados, se nós estamos com a cabeça em outro lugar, se nós não estamos bem naquele dia, se nós estamos ocupados com o celular e outra atenção em outro lugar, esse é o ruído psicológico. O fisiológico é uma dor de cabeça forte, um mal-estar, a pessoa não está bem, não ouve bem, e isso é, ok, ruídos que podem acontecer. Perdão, sim, isso. O físico é tudo que está acontecendo de barulho. Um helicóptero que passou, um avião, alguém que buzinou. Muito bem. E o importantíssimo, não passa ainda o slide, tá, Aline, o próximo, é o semântico. O semântico é como a gente decodifica a mensagem, né? É como a gente interpreta o que está acontecendo, é como a gente entende o que está acontecendo. E aí, termos técnicos, muitas vezes, que são falados, a gente não sabe o que é, como foi o caso que eu fiz de propósito, falei CNV, e aí, o que é CNV? Nunca ouviu falar, não sabe, né? O semântico, regionalismos, gírias, tudo isso pode acontecer. Então, esses são os 4 tipos de ruídos que acontecem quando a gente se comunica. E aí, o semântico, vou colocar uma charge aí. Pode pôr o semântico. Aí, né, o chefe falou, dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com cliente, né? Aí, ligaram. Quem? O doutor Almeida, ele está no banheiro com o cliente. Né? Isso acontece muito, essa é o ruído semântico, que é o que mais acontece com a gente. Pode passar o próximo, Aline. E aí, é importante a gente pensar o seguinte, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, né? E essa é a questão, né? Que é bom a gente ter consciência disso, né? Pode passar o próximo. E aí, olha só, nesse gráfico, né, eu gosto muito de entender a comunicação e esse ruído semântico, principalmente, falando de mapa e território. Então, como eu disse, a realidade é uma coisa, né? Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, nós temos o nosso mapa de mundo. Né? Que é esse mapa interno, que é esse nosso diálogo interno, como a gente interpreta, como a gente entende, e nós temos o território, que é a realidade. Mapa não é território, né? Então, a gente capta pelos 5 sentidos e a gente filtra, até a Mariângela falou essa palavra hoje, a gente faz um filtro, né? Omissão, distorção, generalização, a gente esquece o que a pessoa falou, não lembra. E os filtros também que passam são os nossos valores, nossas crenças, nossa linguagem, nossa memória, nossas decisões. E aí a gente cria um mapa interno. A gente cria esse mapa interno, essa representação interna, tem um estado fisiológico, né? De gestos, de comportamento, de como a gente enfim, está diante das pessoas, né? Uma fisiologia, e aí a gente se comporta. Pode passar o próximo. O que acontece? Eu gosto muito disso, dessa escada de inferência, do Chris Argyris. O Chris Argyris é um estudioso do comportamento humano americano, ele já faleceu, mas ele foi pioneiro em estudar o comportamento dentro das organizações. E ele dizia que nós temos na nossa mente o que a gente chama de escada de inferência. Nós vamos ouvindo as mensagens, nós vamos pensando nas coisas. Então, eu capto a mensagem porque a pessoa está conversando comigo, eu seleciono os dados a partir do conjunto de dados que eu observei, adiciono significado ao que eu observei, crio pressupostos baseados no significado, tiro conclusões a partir desses pressupostos, adoto crenças, ajo, né? Eu tomo as ações e nisso eu obtenho outros resultados na hora que eu tenho essa experiência que vão criando outros dados observáveis por mim.
que a gente chama de looping reflexivo. Gente, esse looping reflexivo, eu acho que vocês vão concordar comigo, que acontece muito com a gente na nossa comunicação online, né? Hoje mesmo, quando eu mandei para as pessoas, eu mandei para muitas pessoas o nosso vídeo, né? Para grupos que estão sempre comigo, para, enfim, o vídeo de divulgação, aqueles grupos que eu mais esperava que as pessoas fossem falar, nossa, que legal, eu vou, não teve nada escrito, nenhuma mensagem. Eu já comecei a fazer um looping total de reflexão. Puxa, mas por que será que não gostou? Não deve ter gostado, não. Mas por que não falou, não botou nem o joinha? Mas por que não fez? Puxa, que coisa, como são as coisas? A pessoa realmente não deve gostar muito de mim, enfim. Essa é a nossa escada de inferência. E isso acontece muito, principalmente nesse mundo agora dessa conexão digital. E é um perigo, porque a gente vai criando, né, sensações, sentimentos, imagens que vão atrapalhando como a gente até depois olha para o outro, né? Isso confunde muito e muda também o nosso comportamento com o outro, dependendo dessa escada de inferência. Muito bem, deixa eu ver onde eu estou. Pode passar... pode deixar um pouquinho aí. E é bom a gente entender que na comunicação real, a gente não é só a verbal, tem a não verbal também. E os estudiosos dizem que só 7% da mensagem é passada pela comunicação verbal. Os outros 93% é só a não verbal, que é o tom de voz, a entonação, os gestos, a proximidade que a pessoa está da gente, se está muito longe, se está com os braços cruzados ou não está com os braços cruzados, se pôs a mão no bolso, isso tudo é a comunicação não verbal. Vamos lá aqui a minha colinha aqui. Então, o mapa já é... Agora, a percepção. Então, a gente vai percebendo o mundo. Pode colocar o slide da percepção ali. Então, em psicologia, neurociência e as ciências cognitivas, é a função cerebral que atribui significados aos estímulos sensoriais, né? E a partir do histórico de vidas, memória, cultura, crenças, valores, aí pode deixar aí. A gente vai percebendo as coisas. Digam para mim, abram o áudio. O que vocês estão vendo aqui? Fala rápido. O que é isso? Que imagem é essa? Ovo frito, batata frita. Ovo Isso. frito, batata frita. Vocês estão vendo isso? Vocês concordam com a Carolina? Vocês concordam com a Carolina? Eu acho que é maçã e um creme, alguma coisa. Quem falou que acha que é maçã e creme? Eu, Cris. A Cristiane, tá. Quem mais está vendo outra coisa? Maçã e pêssego e creme. Ah, você está vendo isso, Ana? Você está vendo maçã, pêssego e que mais? E um creminho. Tá vendo como nós temos percepções super diferentes, gente? Isso aqui é claro, nós temos modelos mentais, então a nossa mente ela já padroniza. E é assim que a gente olha o mundo, a gente padroniza tudo. Então, isso não é ovo frito, não é batata frita. Fala, Ana. Eu falei isso que eu vi, porque, na verdade, quando a gente olha primeiro, é batata frita, é ovo, é o que aparece. Mas eu acho que eu já tinha visto em algum momento da minha vida e... pode ser, Ana, porque, de cara, toda vez que eu mostro isso, assim, é quase unânime que é um ovo com batata frita, né? Muito bem. Então, presta atenção agora para o próximo exercício de modelos mentais. Quem já conhece esse exercício, vai passar a linha, não conta a solução. Não conta. Deixa a pessoa lá quebrar a cabeça, vai ter 5 minutos para tentar realizar. Tá bem? Nessa linha, um ajudando o outro. Mas se souber, esse exercício é um pouco conhecido já, eu gosto muito de fazer. Se souber, não conta. Deixa a pessoa sofrer lá para resolver, tá? Então, Aline, coloca o exercício na tela. Olha só, 9 pontos, ok? 9 pontos. Agora eu vou dar uma orientação, tá?
A hora que vocês forem para a salinha, vocês já vão com um caderninho, com uma caneta e um lápis na mão, tá certo? Quando chegar lá, eu vou dizer o que vocês têm que fazer para resolver o problema. Então, muito bem. Vocês vão chegar lá, desenha no papel, desse mesmo modelo que eu estou colocando aqui, dos 9 pontos, e vocês vão ter que, com 4 retas, sem tirar do papel a caneta ou o lápis, com 4 retas, ou seja, 1, 2, 3, 4. Vocês vão passar por todos esses pontos com as retas. Não pode fazer curva, é só reta. Então, ó, me dá uma joinha aqui se vocês entenderam. 4 retas, passa 1, 2, 3, 4 e liga todos os 9 pontos. Então, agora só vai ficar aqui eu, Carolina, Aline e Tatiana. Quem quiser, quem não quiser, não quer ir para a salinha, ok, tá livre para ficar, mas a gente vai montar essas salinhas e vocês vão ter que resolver com 4 retas, ligar esses pontos todos, vocês têm 5 minutos para resolver, aí vocês vão voltar para ver que solução vocês deram, tá bom? Mas, Cássia, então, pode tirar... 4 retas ou, na verdade, a reta pode subir e descer... a reta, boa pergunta, Ana. A reta são só 4, então você vai fazer 4 movimentos e não vai tirar do papel o lápis. 4 movimentos, mas posso Isso, quebrar. 1, 2, 3, 4. Entendi. Agora, 4 segmentos de reta contínuos. Contínuos. 4 segmentos de retas contínuos, sem não tirar tira do papel e você não vai deixar nenhum pontinho de fora. Tá certo, Ana? Então, entenderam? Ok? Pode tirar da tela os pontos, Aline, e a gente vai mandando, então, as pessoas lá para as salinhas. Então, todo mundo já voltou? Está todo mundo aí? Podem abrir os microfones e aparecer aqui. Aparecer para eu ver vocês. Gabriel... eu não consigo aparecer. Não tem problema, não tem problema. Tem mais 4 pessoas. Sorry. Que isso, fica tranquila. Pardon. Não tem problema. Aí. Você está no celular, Sandra? Alguma coisa eu coloquei, fiz errado, mas já desliguei, tentei voltar, mas não consegui. Não tem. E olha, eu mexo bastante com... mas eu sei, mas dá problema mesmo. Não faz mal. Muito bom. Gente, e aí? O que vocês fizeram? Deixa eu ver. Vocês conseguiram? Vocês conseguiram? Não? Vocês não conseguiram alinhavar todos os pontos? Não consegui. É muito grave. Será? Por que será? Agora que vai ser a resposta. Por que vocês não conseguiram? Porque é muito... Eu consegui. Agora. Acabei de conseguir. Deixa eu ver. Mostra, Jaque. Deixa eu ver. Bota bem pertinho para a gente ver se consegue. Olha só, você faltou, sabe esses faltou. Do meio? Eles não estão ligados, aí seria aqui. Não é isso. Ela fez 5 linhas, a Jaqueline. São só 4. Ela fez 5 linhas. É do jeito que eu pensei. Quem quer mostrar? Agora. Mariângela não conseguiu, Jussara, Ana, Andréia, Célia. Eu conheço. Aí eu não fiz, não falei. Qual é o pulo do gato, né, Célia? Sim, sim. Então, muito bem. Então, posso colocar a solução? Pode, por favor. Sim, por favor. Por favor. Senão vocês vão ficar aí. Por favor. Já até errei as contas, já. Vamos lá. Então, Aline, põe a solução. Gente, olha isso. Por que não conseguiu? Estão percebendo que ninguém ousa, a gente não faz. Eu demorei uns 5 dias para resolver isso aí quando me deram a primeira vez, tá? Mais ou menos isso. Nem sei como eu consegui. Por que não consegue? Porque não sai do modelo que é um quadrado. Eu não falei para ninguém que não podia fazer a seta sair desse desenho. Só que ninguém sai. As pessoas ficam aí, como se fosse um lugar, um quadrado que não pode pôr a linha para cima
e depois fechar e alinhavar. Perceberam o problema? Esse é o problema do nosso cérebro. Ele modela as coisas. Ele não deixa você ir além, né? E isso é um exercício, porque isso é um exercício de criatividade, é um exercício que a gente vai tendo que fazer com o nosso cérebro para ele sair de padrões. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Isso é difícil fazer, mas é importante que a gente tenha essa consciência, que o nosso cérebro acaba comandando o nosso pensamento, e aí a gente não consegue resolver o exercício. Então, foi só ir além, é só sair desse desenho que parece que você não podia sair dele de jeito nenhum, tá certo? Muito loucura. É uma loucura isso aí, mas é importante, viu? Porque a hora que eu percebi isso, eu falei, vixe, eu vou ter que lutar aqui com o meu cérebro para ele sair dos padrões e dos modelos mentais, porque parece isso é uma... um guarda-chuva. Isso, e ele está alinhado, e ele alinhou, ele conseguiu passar com 4 retas, passou por todos os pontos. Perfeito? Vamos continuar. Ó, só assim, dá para começar por esse ponto que está isolado, por exemplo. Aí você segue até o extremo superior direito, desce ele, passa do limite dos 9 pontos, sobe na diagonal para a esquerda e vai na reta para a direita aqui até fechar o ponto ali. Né? Então, a solução era sair do quadrado que a gente estava achando que não ia poder sair desse espaço. Sair dos limites, né? Exatamente. Sair dos limites que nos são impostos. E muitas vezes a gente pensa que é assim mesmo, que está certo. A gente viu um quadrado, viu ali, e a gente não sabe. Tá? Então, isso é algo que eu trouxe para vocês, porque eu achei que era muito importante, já que a gente está falando de comunicação consciente, de ter consciência e os modelos mentais, os padrões mentais. Agora a gente Cássia... Oi, diga, também Célia. porque a gente fecha mesmo na clausura da Gestalt, né? Tem uma Gestalt ali. Isso então, mesmo. A gente precisa, de alguma forma, estar se liberando dessa questão prévia, dessa imagem prévia. Você falou uma coisa muito importante, a Gestalt, porque a gente quer visualizar alguma coisa. Olha, eu vou colocar um outro slide aqui, em cima do que você falou, Célia. Pode colocar, Aline, o outro slide. Olha isso. Vocês estão vendo isso? Sim. Isso é uma flor, né? É uma flor. Só que quem que vê a flor primeiro? Alguém viu a flor primeiro? Não. Não. Rosto, então, esse processo gestáltico, a gente vê o rosto. A gente vê o rosto, porque o nosso cérebro ele vai agrupando coisas e ele quer padronizar o que ele já conhece e ele vê o rosto. E a gente vê rosto em tudo quanto é coisa, né? Normalmente, não é um rosto, mas a gente vê um rosto. É isso que ele vai fazendo com o nosso pensamento também. E depois, como a gente vai se comunicar. Né? Então, é um exemplo também aí, a flor que acaba sendo um rosto. Agora a gente vai entrar direto e objetivamente na comunicação não violenta, tá? E esse módulo, essa aula de hoje, ela é uma apresentação, né, da comunicação não violenta, não será um aprofundamento, porque é muito extenso esse assunto e também porque precisa de muita prática, mas vocês vão entender o básico para começar a falar em CNV, para poder aprender essa nova linguagem, né, que é chamada de linguagem do amor, linguagem do coração, né, linguagem pacífica, linguagem compassiva. E eu vou contar um pouquinho rápido para vocês como é que isso aconteceu e quem foi o criador, quem sistematizou, né, o que ele já vinha observando em termos de comunicação e como que as pessoas poderiam realmente ter uma outra abordagem na hora de conversar, né, que fosse pacífica e compassiva e não violenta. Né? Então, ele sistematizou esse método, esse sistema, esse sisteminha que eu vou mostrar para vocês hoje. Pode passar o próximo slide. Abram os microfones e vão falando aí o que é violência para vocês. O que é violência? Quem quiser falar, fala, abre todo mundo os microfones. O que é violência? Gritar.
Ó, gritar. Bater. Bater. O que machuca, né? O que machuca. O que machuca. O que mais que vem? Violência é? Agressão. Agressão. Ok, agressão. Mais alguém? Muito bem. Nós temos... É o que você... Quem falou? Tortura. Tortura. Isso. Então, violência, ela não é sempre física. A violência é também psicológica. E a violência psicológica, né, ela machuca demais. Ela machuca, às vezes, muito mais que a violência física, né? E a violência psicológica. E aí, o criador desse termo, né, comunicação não violenta, foi o Marshall Rosenberg. Ele foi um psicólogo norte-americano, professor da Harvard, e ele teve uma infância, ele era judeu, imigrante, a família imigrante para os Estados Unidos, e ele viveu numa época, na década de 60, onde nos Estados Unidos existiam muitos conflitos raciais violentos. Foi a época que surgiu os líderes Martin Luther King nos Estados Unidos, Gandhi na Índia, e ele, como judeu, como uma criança judia, estava em Detroit, morando com a família, e sofreu muito bullying, apanhou violência física e violência psicológica, e ele sempre se interessou muito por estudar sobre por que nós, seres humanos, nos distanciamos tanto da nossa natureza, que é uma natureza de bondade, que é uma natureza compassiva, pacífica. O que acontece? Que algumas pessoas mantêm essa natureza e outras se distanciam tanto dessa natureza compassiva. E estudou e entendeu que tinha, sim, uma maneira no jeito de conversar que poderia resolver inúmeros conflitos, poderia dar conta de que isso não acontecesse, que a gente tem que lembrar que, como humanos, a única diferença que nós temos dos mamíferos é a bondade. A única diferença é a escolha, é o pensar como eu vou agir, é saber o que eu vou falar, e não reagir como mamíferos que somos, né? Mas nós temos a consciência, né? Nós temos o pensar, a gente não precisa só reagir instintivamente, né? E ele foi um grande mediador de conflitos no mundo inteiro, o Marshall Rosenberg. Se vocês quiserem, o livro dele que eu recomendo, né, é o Comunicação Não Violenta, é esse livro. Ele tem vários outros livros, mas esse aqui é o principal. E dá para realmente, com esse conhecimento, mudar a maneira da gente conversar completamente. Olha o Marshall Rosenberg aí, com os dois fantoches. Ele tinha a girafa e o chacal. E nas aulas dele, conforme a gente vai fazendo o curso dele, vai entendendo, ele fala, agora eu vou falar com a linguagem da girafa, agora eu vou falar com a linguagem do chacal. Por que ele escolheu a girafa como representante dessa linguagem do coração? Primeiro, porque a girafa é um mamífero que tem o maior coração do mundo, maior que as baleias, né? Tem o maior coração do mundo. Segundo, que ela tem um pescoço muito comprido, então ela consegue ver as coisas mais do alto, com uma certa distância também. Em relação à cabeça dela, ela tem orelhas grandes até, porque ela tem uma cabeça bem pequenininha, que são as orelhas da escuta, do ouvir o outro. Então, ele escolheu a girafa como a representante aí da comunicação não violenta. E o chacal é aquele animal mamífero selvagem que tem um uivo estridente, que grita, que ataca, que reage, e então ele escolheu o chacal. Só para a gente fazer isso, né, essa ideia, porque eu acho super interessante como ele falava nas palestras dele. Pode passar para o próximo slide. A CNV tem 2 eixos, né? O eixo da empatia, ouvir e compreender o outro, e o eixo da autenticidade, se perceber e responder conscientemente.
quanto mais genuínos e autênticos formos, e isso só conseguimos através do autoconhecimento e da busca pelo nosso self, mais empatia teremos conosco e com os outros. E eu sei que eu tenho aqui hoje várias psicólogas, que eu sei que são. A terapia é uma das possibilidades, né, que temos para poder ter esse autoconhecimento, né, para entender realmente qual é o nosso self, qual é a nossa essência, o que é nosso, só nosso, que cada um de nós somos seres únicos, né? A gente tem uma identidade, diferente de todos os 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, outros caminhos, o estudo, o conhecimento, a filosofia, a própria CNV, né? Mudar o jeito de conversar, isso vai nos ajudando no autoconhecimento e ajudando a gente mudar a maneira de conversar e, portanto, de ter relacionamentos com mais qualidade e viver com mais qualidade, ter mais qualidade de vida. Pode passar outro. Então, a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos e as necessidades que estão por trás de um comportamento agressivo e guiar as próprias ações, valendo-se dessa compreensão. A empatia não é só com o outro, é uma empatia conosco também, é uma autoempatia. Então, nós temos que ter uma autoempatia. Por que eu estou me sentindo assim? Que emoção que veio? E entender isso, e saber que necessidade que está por trás daquele sentimento negativo, de repente, que apareceu. Então, é uma autoempatia e também uma empatia com o outro. Não adianta a gente só cuidar do outro, antes a gente tem que cuidar da gente. Então, primeiro cuido de mim, depois eu cuido do outro. Não dá para cuidar do outro se eu não me conheço, se eu não cuido de mim, se eu não reconheço o que eu faço, o meu comportamento, como eu falo, eu não vou conseguir cuidar do outro. Pode passar para o próximo. Aí, gente, olha, isso eu acho muito legal apresentar. Eu fiz uma lista aqui, eu acho que para vocês até, a princípio, vocês vão pensar assim, puxa, mas eu nunca achei que isso fosse violento numa comunicação. Então, eu coloquei aqui, acho que são 13 barreiras na hora que a gente está conversando, que levantam muros em vez de criar pontes. São barreiras mesmo, vai levantando muros. E aí você vai se afastando cada vez mais das pessoas. Então, quem não fez isso? O impulso de interromper as pessoas quando estão falando. Quem que não tem? Terminar as frases que a pessoa começou. Aconselhar. A pessoa vem e fala, puxa, mas hoje aconteceu isso comigo. E você fala, mas se eu fosse você, eu faria diferente. Eu faria isso, aquilo. Educar, né? Não pensa assim, você tem que encarar esse problema de outro jeito. Não é assim que tem que encarar esse problema, educando a pessoa. Competir pela dor. A pessoa chega e diz, eu estou sofrendo demais, briguei com meu namorado, não queria de jeito nenhum que acontecesse isso, a pessoa fala para você, nossa, mas você brigou com seu namorado, você não sabe o que aconteceu comigo, com meu marido. E aí a pessoa só fala dela. Competir pelo conhecimento. Isso eu já sei. Não precisa nem continuar falando, não perca tempo, porque isso aí eu já sei. Pode passar o outro. Interrogar. Como foi isso? Por que você agiu assim? Mas você já fez isso antes, não aprendeu ainda? Não deu ainda para perceber que isso não dá? Consolar. Deixa para lá, esquece isso. Vamos esparecer, vamos para o shopping? Vamos tomar um cafezinho? Deixa isso para lá. Responsabilizar o outro por não ter entendido a mensagem que você passou. Primeiro, quem é responsável por passar a mensagem é o emissor da mensagem. Não é quem recebe a mensagem. Quem está emitindo a mensagem tem que pensar como que vai passar, como é que o outro vai entender, se está falando termos técnicos, se está falando algo que ele entenda ou não. Então, a responsabilidade é do emissor da mensagem. E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois que eu aprendi a CNV, principalmente com os meus alunos, eu fazia isso, a pessoa vem, eu explico uma coisa, a pessoa faz outra, e aí eu digo para ela, ixi, você não entendeu nada.
Eu nunca mais falei isso. Eu falo assim, olha, eu acho que eu não fui clara quando eu te falei. É outra coisa você falar, eu não fui clara quando eu te falei, vou falar de novo, do que você falar, você não entendeu nada. Eu vou repetir porque você não está entendendo. Muda tudo. Encerrar o assunto. Gente, para com isso, ninguém vai se... Animem-se, vamos lá, encerra o assunto. Conta uma história. Ah, isso me lembra de uma ocasião, que isso, que aquilo que aconteceu comigo, batapê. Solidarizar-se. Ai, coitado, puxa, como você está sofrendo, que horrível, não, que dó. Ou corrigir. A pessoa está falando, você fala, não, isso não foi isso que aconteceu. Deixa eu falar como aconteceu. Então, olha só. Dá para tirar um pouquinho a tela para eu ver todo mundo? Levanta a mão quem nunca fez. Levanta a mão quem nunca fez, que essas barreiras da empatia vocês nunca fizeram. Levanta a mão. Cássia, ninguém... você perguntar, quem já fez todas? Eu já fiz todas. Eu também já fiz todas. Eu falava assim, eu conversava assim, criando muros. E depois eu sabia por que não dava certo a conversa. Né? Então, essas 13 dicas são fundamentais. Depois vocês vão receber um resumo dessa aula. A Ana quer fazer uma pergunta. Fale, Ana. Eu queria só fazer uma pergunta. Por exemplo, algumas dessas coisas, claro que eu já fiz várias delas, talvez todas eu tenha feito sim, mas eu já estou começando a me preocupar e me ligar de não fazer. Como agir quando a pessoa com quem você está conversando começa a agir dessa forma? Você está contando alguma coisa, ela já te interrompe, ela já começa a falar, não, ou começa a contar a história dela. Qual é a forma da gente agir? Aí fica difícil às vezes também, né? Sim, é perfeito isso que você perguntou. Porque quando a pessoa começa a fazer isso, a outra pessoa vai se desmotivando da conversa, não quer mais falar com a pessoa. O importante nessa linguagem é se posicionar. Então, como que eu falaria? Como que eu falaria para essa pessoa que me cortou? Olha, quando eu estou falando e você me corta, eu fico insegura, eu fico desconfortável. Então, eu pediria para você esperar eu terminar de falar antes de você falar. Então, eu já comecei aqui, a hora que eu dei essa resposta, eu já estou fazendo os 4 passos da CNV. Falei de um sentimento, eu apontei, olha, quando você me interrompe quando eu estou falando, eu fico insegura, eu fico desconfortável, e eu queria te pedir para você deixar eu falar até o fim. Então, eu falei, observei, falei de um sentimento, uma necessidade e fiz um pedido. Vocês vão ver que esses são os 4 passos da CNV, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Tá bom. Então, vamos passar para o próximo slide. Vamos continuar aí aprendendo a comunicação não violenta. A ideia, então, fundamental, olha só, é agir e não reagir. Porque, normalmente, a pergunta que a Ana fez, a gente fala, puxa, mas você está me interrompendo demais, você não me deixa falar. Eu estou reagindo. Aí eu estou reagindo. Eu gosto muito de uma metáfora, e vou falar rapidinho como é. Um jogo de tênis e um jogo de frescobol. Ok. O jogo de tênis, a gente joga tênis tentando fazer com que a pessoa erre. Tá certo? Então, a gente dá uma cortada, a gente joga de um canto, ou seja, a gente não está preocupado que a outra pessoa pegue a bolinha. O frescobol, ao contrário. Vocês já jogaram frescobol na praia? A gente se preocupa como a gente vai entregar a bolinha para a pessoa rebater a bolinha para você e você receber a bolinha não cair. Não é isso? Olha que diferente. Né? Então, eu gosto dessa metáfora do jogo de tênis e do frescobol, porque dá muito essa sensação. Então, a ideia fundamental é não reagir. E a gente pode, ai, Cássia, por favor, mas se a pessoa vem me xingando, me criticando, eu não vou reagir, eu não tenho sangue de barata. Eu preciso falar alguma coisa. É aí que está
a dificuldade, gente. Aí que está a dificuldade. A dificuldade é a mãe da gente, a avó da gente, todo mundo já falou, respira e conta até 100. Respira e conta até 100. A gente nunca faz isso. E aí, com isso, a gente tem que pensar um pouco. Olha, muitas vezes eu falo assim, olha, agora eu não tenho condição de falar com você nesse momento. Eu estou emocionada, eu não estou me sentindo triste, eu fiquei aflita, e vamos conversar outra hora? Se for o caso, fale isso. E espera um momento que você possa conversar de uma forma que você já pensou o que você sentiu e como que você fala. Uma coisa importante é assim, é a intenção e o impacto. Intenção e impacto. Muitas vezes as pessoas conversam e você se ofende. E aí a outra pessoa fala, mas eu não tive essa intenção de te ofender. De jeito nenhum. Eu falei, mas não era para te ofender. Mas a gente, então, tem uma intenção boa, só que a gente não pensa no impacto. Não pensa no impacto que a outra pessoa vai dizer. Né? Muitas coisas vocês vão pensar a partir do que eu estou falando aqui de impacto e intenção. Pode passar o próximo, Aline. Aí, gente, nós vamos falar, então, antes de falar os 4 passos da CMV, diferenças entre emoções e sentimentos. Quem aqui acha que tem diferença entre emoção e sentimento, levanta a mão. Quem tem diferença? Tem diferença. Tem diferença, Ana, Mari, Célia? Emoção e sentimento. Sim, tem diferença. Beleza. Olha só, muita gente, quando eu pergunto, fala, não, são sinônimos. É que a gente lida muito como se fossem sinônimos, emoção e sentimento. Só que não. A emoção, gente, a gente já é instalado de fábrica. A gente já tem um chip emoção. Né, que é o medo, tristeza, alegria, raiva e nojo, ou aversão, né, nojo ou aversão, que a gente já nasce por causa do instinto de sobrevivência. A emoção, ela é fisiológica, é instantânea, ela vem, né? O Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, ele dizia que nós temos um lugar no cérebro que chama amígdala, que é onde se concentram as nossas emoções. E quando a gente tem um ataque de raiva, medo, tristeza muito profundo, ele fala que houve um sequestro da amígdala, que a amígdala tomou para ela a maneira que ela vai reagir. Ela não deu tempo da gente pensar. Então, a emoção é isso. Desde o útero da nossa mãe, a gente já vai percebendo emoções. A gente já percebe quem a gente, como é que eles reagem, o que a gente sente, então já vem de fábrica. Pode passar para o outro. Então é isso, é um conjunto de respostas químicas neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. O sentimento, não. O sentimento é uma resposta à emoção. Deixa eu só ver aqui uma coisa, que estão me apitando aqui para ver se é comigo. Tá, não é? Já o sentimento é uma resposta à emoção. Se trata de como a pessoa se sente com tal emoção. Ok? É uma interpretação que ela está tendo daquela emoção. Portanto, apesar de diferentes, né, eles estão intimamente conectados. Mas a emoção a gente não controla, mas os sentimentos a gente pode controlar. Pode passar para o outro. Então, olha só. À esquerda, emoções. À direita, né, sentimentos. Então, eu tenho medo. O medo pode gerar pessimismo, preocupação, desespero. A tristeza pode gerar abatimento, desânimo, apatia. A raiva, frustração, perturbação, ódio. O nojo, apreensão, inquietação, desconforto. A alegria, felicidade, excitação, euforia. Então, é a maneira como a gente vai reagir, né? Vai sentir as emoções. Pode passar. Os 4 passos da CMV. Agora chegamos aí no que o Marshall Rosenberg, como ele sistematizou a CMV. Primeiro, ele diz,
observe. Observar o que realmente está acontecendo em determinada situação ou diálogo, questionando sem julgar. O mais difícil é isso. Nós julgamos o tempo todo, mas é natural, é da nossa natureza julgar, a gente precisa julgar, senão a gente acaba se prejudicando muito. Só que existem certos tipos de julgamentos que a gente não, depois eu vou falar, a gente não deve usar, que são os julgamentos moralizantes, não os julgamentos de valor, mas os moralizantes. Né? Então, eu já vou explicar depois. Observação. Sentimento. Então, eu observo, foi o que eu falei para a Ana agora. Eu observo que você está me interrompendo. Eu me sinto desconfortável. Eu tenho uma necessidade que você me escute até o fim. Por isso, eu faço o pedido. Por favor, me ouça, depois você fala. Eu fiz os 4 passos. Eu vou falar já de todos. Então, o sentimento é entender qual sentimento a situação desperta. Ou em mim, e tentar descobrir no outro. O outro foi agressivo, ele deve estar sentindo alguma coisa, só que ele não sabe falar esse sentimento. Então, ele agride, ele grita, ele briga, ele te critica. Necessidade. A partir do sentimento despertado, reconhecer quais necessidades nós não estamos atendendo em nós e quais necessidades não estão sendo atendidas para o outro. Por isso que ele está agressivo. O pedido faz a solicitação específica, clara, afirmativa, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. Então, aí são esses 4 passos. Agora, gente, não é uma técnica. O livro do Marshall, ele até não gostava de como foi feito o subtítulo do livro dele no Brasil, que é Técnicas para Aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Ele não gostou, mas a pessoa editora aqui botou técnica, porque não é uma técnica. Ninguém gosta de ter uma pessoa na sua frente usando técnica para falar com você. Não é técnica. É uma abordagem para fazer com que você se conecte mais com o outro e que haja mais cooperação, que crie mais pontes, para você sair do lugar do certo e errado e levar o outro junto com você para um lugar onde vocês vão descobrir soluções para esse conflito. Pode passar o outro slide. Gente, olha só, agora eu queria que vocês fossem falando o que vocês estão... Pode ligar o microfone e falar. O que vocês estão observando nessa imagem? Vão falando para mim, por favor. Uma família feliz. Uma família feliz. Quem tá indo viajar, tá indo viajar. Principalmente por isso. Legal. É o que eu mais gosto. É isso aí. Uma família feliz indo viajar. O que mais vocês estão observando? Estou vendo um homem, uma mulher, uma criança com um carrinho de bagagem e passaportes na mão. Tem um ticket no meio do passaporte, acho que é uma passagem que a gente está indo. Aí, boa. Olha só que legal. O que mais? Todas as pessoas estão olhando para algum lugar e a menina parece que está surpresa, elas estão demonstrando muita alegria, né? É uma felicidade, alguma coisa que vai acontecer, uma surpresa. Muito bem, muito bom. Quem mais? Então, gente, olha só a diferença. Quando eu digo é uma família feliz indo viajar, eu estou fazendo uma observação ou já estou julgando, avaliando o que está acontecendo, interpretando? O que vocês acham? Uma observação, para mim, acho que é uma observação. Acho que é uma interpretação. Acho que é uma interpretação. A gente acha que se projeta já um pouco ali no que aconteceu, já viu, sei lá. Essa família, essas pessoas podem não estar viajando, elas podem, por exemplo, estar esperando alguém chegar. Ou elas podem ter acabado de chegar, elas podem ter acabado de chegar. Podem ter acabado de chegar, podem estar esperando alguém chegar, podem ter visto alguém. Então, é muito interessante, porque é claro que os nossos padrões, modelos mentais, as nossas crenças, as nossas experiências de vida, como a Sandra mesmo falou, eu adoro viajar, então eu já olho aí
e já vejo uma família feliz viajando, porque são as nossas vontades, os nossos desejos, o que a gente enxerga, como a gente enxerga o mundo. Mas não é como a comunicação não violenta, como Marshall explica, que é como nós temos que observar o que está acontecendo. Então, é uma diferença sutil, mas ela é importantíssima para quando a gente começar a treinar a falar como na linguagem compassiva, na linguagem pacífica. Pode pôr o segundo passo. Então, olha, homem sorrindo e olhando para frente, a observação seria isso, um homem sorrindo olhando para frente, uma criança apontando para frente com um passaporte na mão, aí passaporte também já foi uma dedução, eu deduzi, já não é, né, uma observação. Uma mulher sorrindo com uma bolsa preta apoiada num homem, poderia ser tá mais perto de uma observação isso, do que eu imaginar o que está acontecendo com aquelas 3 pessoas. Pode passar o outro. Sentimentos. Então, o segundo passo. Eu observei, falei o que eu observei, pontuei, e falei o que eu estou sentindo. Isso já numa conversa, tá? Então, eu já estou usando, né? Numa conversa, eu já estou usando esses 4 passos para tentar uma conexão com a pessoa, sem já reagir e já falar, e já culpar, e já, enfim, agredir a pessoa. Passa o outro passo. Então, isso é muito importante que eu vou dizer agora. A gente confunde muito sentimento com não sentimento, olha só, ou pseudo-sentimento. Em geral, quando eu digo assim, sinto que não consegui um acordo justo, não é um sentimento, não é. É um não sentimento, é um pseudo-sentimento. Em geral, os sentimentos não estão sendo claramente expressos quando a palavra sentir é seguida de sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Não está falando sentimento. Sinto-me como um fracassado. Não é um sentimento. Sinto como se estivesse vivendo com uma parede. Não é um sentimento. Sentimento é outra coisa. Vamos ver o próximo slide. Já entrou das necessidades. Muito bem. O sentimento, a gente muitas vezes tem dificuldade de nomear. A gente não sabe dizer que sentimento é, né? No livro eu vou passar isso no resumo que eu vou mandar para vocês. O Marshall Rosenberg faz uma lista enorme de sentimentos para a gente ter como vocabulário, porque a gente não tem esse vocabulário, a gente não aprendeu, né? Nós somos analfabetos emocionais, a gente tem que aprender, né? A desenvolver essa inteligência emocional. Então, ele diz assim, olha, sinto-me à vontade, absorto, agradecido, alegre, aliviado, amistoso, amoroso, animado, atônito, ávido, bem-humorado, calmo, carinhoso. E aí ele dá uma lista enorme que a gente vai aprendendo a ter vocabulário, né? Esses são os sentimentos bons. E os sentimentos ruins? Abatido, aflito, agitado, alvoroçado, amargo, amargurado, amedrontado, angustiado, ansioso, apático, apavorado, apreensivo, arrependido, assustado, atormentado, e aí vai. A lista é enorme. E a gente tem que aprender esse vocabulário, porque senão a gente confunde, e na hora que a gente usa a linguagem do não sentimento, a gente culpa o outro pelo que nós sentimos. A gente culpa o outro vai se sentir culpado. Eu estou me sentindo ameaçado. O que eu estou fazendo? Eu estou culpando o outro que me ameaçou, não é responsabilidade minha. Se não fosse o outro, eu não me sentiria ameaçado, eu estaria bem. Então, eu estou culpando o outro quando eu falo assim. E isso não é a linguagem da CNV, não é declarar o sentimento. E, às vezes, a gente não sabe como dizer. Normalmente, a gente ou culpa o outro, ou nós culpamos. Exemplo, pedir para o meu filho lavar a louça, pelo menos a dele, todo dia que ele usar. Aí, meu filho não lava a louça. Aí, eu digo assim, você é um folgado mesmo, você nunca lava a louça. Ou eu me culpo, puxa, eu acho que eu não eduquei meu filho direito,
e aí ele não consegue fazer as coisas que eu peço, acho que ele também... Eu ou me culpo ou culpo o outro. Esse é um movimento que a gente faz o tempo todo, podem observar quando vocês estão conversando. Então, é isso que acontece. Ou eu culpo o outro ou eu me culpo. Pode passar o outro, Aline. Aí vem as necessidades. Eu coloquei aqui a pirâmide do Maslow, mas no livro do Marshall, ele destrincha essas necessidades em outras subnecessidades. Então, essas são as necessidades básicas humanas que todos nós temos. As fisiológicas, as de segurança, as sociais, as de autoestima e as de realização pessoal. Nós vamos adquirindo um vocabulário para falar de cada uma desses momentos, essas necessidades. As fisiológicas é fácil, sede, abrigo, frio, fome, essas situações. Segurança, a casa, o abrigo, né? E as sociais, cuidar, me sentir amado, me sentir cuidado e tantas outras, né? Autoestima também por aí, e a realização pessoal, quando eu consigo perceber que eu cheguei onde eu queria, que eu realizei o meu sonho, que eu estou chegando lá. Então, essas são as necessidades básicas, e depois também, no resumo, eu vou dar uma lista de outras. Aqui eu já coloquei, né, Aline? Acho que no próximo passo já está uma lista aí. Olha, essas necessidades são as que foram derivadas daquela pirâmide do Maslow, né? Que são vocês perceberam que é uma pirâmide? Que nós ficamos no atendimento, a maior parte das pessoas fica na base da pirâmide, não busca ir atendendo às suas outras necessidades, necessidades de ser amado, de cuidar, necessidade de, enfim, principalmente as sociais. Ela não cuida, ela fica lá, muitas vezes, só na sobrevivência, não é? Então, a gente tem essas necessidades de segurança, de confiança, de conexão, de respeito, de carinho, de amor, de subsistência, de lazer, liberdade, criatividade, expressão, proteção, dominância, sobrevivência. Dominância num relacionamento, principalmente amoroso, é um jogo de poder o tempo todo que existe. Nós temos essa necessidade de base, a dominância. A gente precisa se sentir dominando, controlando. É necessário, faz parte da nossa vida, né? E, muitas vezes, num relacionamento, principalmente amoroso, o que é importante é alternar essa dominância. Uma hora eu estou dominando, uma hora o outro está dominando, uma hora volta a dominância para mim, uma hora volta para o outro. Esses são os grandes problemas da comunicação, né? Os grandes problemas dos conflitos. Se resolve. Tem alguém chegando aí. Muito bem. Olha só uma frase do Marshall que eu gosto muito. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. E nós temos que ser investigadores de necessidades. Tanto as nossas como do outro. Então, se eu estou conversando com o outro, em vez de eu fazer aquelas 13 barreiras que eu mostrei, da empatia, vamos conversar para tentar ver o que está por trás daquela agressão. O que está por trás disso? Porque tem uma necessidade ali que não está sendo atendida, e eu preciso conversar com a pessoa, me interessar, escutar, até que ela própria consiga começar a entender qual é essa necessidade. Eu a ajudo, e também fazer isso comigo. Porque todo esse movimento dos 4 passos é tanto para o outro como para a gente. É o mesmo. Pode passar, Aline. Pedido. Por último, eu faço um pedido. Um pedido claro. Então, eu observei, senti, tenho uma necessidade, que eu expresso a necessidade que eu tenho, e faço um pedido. Mas tem que ser um pedido específico. Eu não posso pedir assim, olha, eu gostaria que você me desse mais atenção. A pessoa é vago demais. Como é que é isso para outra pessoa? O que é dar mais atenção? Agora, eu posso dizer, olha, eu gostaria que você me ligasse todos os dias. Mudou. Esse é um pedido específico. Gostaria que você me ligasse todos os dias. Então, na hora do pedido, a gente tem que ir aprendendo a fazer pedidos específicos, sempre baseados naquilo que eu estou, no fato que eu observei. Para não generalizar a pessoa. Olha, você nunca me dá atenção.
né? Então não adianta nem pedir, porque você não dá mesmo. Olha, você sempre fica o tempo todo no celular. Então eu não vou conseguir atenção, porque é o tempo todo no celular. É assim que a gente conversa, né? E a gente pode aprender com esses 4 passos a conversar de uma forma completamente diferente. Pode passar, Aline. Ó, eu ia fazer mais uma dinâmica, mas eu vou deixar todo mundo aqui mesmo tentando responder, tá? Tentando responder em cima desta frase que eu estou falando aqui. Então, o chefe chegou para Maria e falou para Maria: Maria, você tem sido muito negligente com o seu trabalho aqui na empresa. Como que eu posso transformar essa fala falando nos 4 passos da CNV? Pode tirar um pouquinho a tela? Deixa eu ver todo mundo, Aline, por favor. Então, gente, olha só. Maria, você está sendo muito negligente com o seu trabalho aqui na empresa. Isso os chefes falam o dia inteiro. Fulano, você é um atrasado. Assim não dá. Enfim, e vai, né? Quem quer arriscar observação? O que será que esse chefe observou que ele fez essa generalização e falou que a Maria era negligente? O que será que ele observou? Alguém quer Provavelmente ela deixou de fazer alguma coisa que estava relacionada a ele e ele percebeu, né? Um e-mail ou uma atividade. Exatamente. Só que então, quem que respondeu que eu não estou vendo? A Cristiane. Cris, agora estou. Cris, como que você falaria conversando em CNV? Você é o chefe e você falaria para Maria o que observando? O que você falaria? Você quase falou já. Tá, Alguém Maria. já Maria, percebi que você não respondeu alguns e-mails. Gostaria de saber como você está com relação ao seu tempo. Alguma coisa que eu possa ajudar? Já começou muito bem. Maria, nos últimos dias eu mandei e-mail para você, você não respondeu nenhum. Você fez uma observação. Você não falou você é negligente, porque isso foi um julgamento. Seria um julgamento. Sim. Então, você falou, eu observei, você não respondeu os e-mails nos últimos dias. Quem quer arriscar como ele vai falar que ele se sentiu quando ela não respondeu os e-mails? Quem quer tentar? Você não respondeu os e-mails nos últimos 3 dias, e eu me senti, e eu fiquei... A Cristina até quase falou. Eu fiquei... Me senti ignorado, me senti sem saber o que estava acontecendo, não sei. Olha só, o ignorado é um julgamento, é um não sentimento. Por quê? Porque você culpou ela porque ela te ignorou. Então, não é um sentimento. Ok? É assim que a gente vai aprendendo, porque a gente não sabe conversar assim, nós não sabemos. É um treino diário, difícil, gente. Eu treino todo dia e preciso aprender muito ainda, porque eu ainda volto para o meu padrão, muitas vezes. E até porque a gente usa muito dos nossos sentimentos ali, né? Não tem como você não se sentir, como a Carol falou agora, talvez ignorado, né? O primeiro sentimento que você tem, ignorado. E às vezes não é isso, outras coisas. Pode ser que ela não tenha realmente te ignorado. Alguma coisa aconteceu. Então, como que eu falo? Quem quer falar o sentimento que o chefe teve? Como que ele poderia dizer? A gente pode ser frustrado? Frustrado? Muito bem, quem falou? Chateado. Gabriel. Quem? Eu. O Gabriel falou. Agora eu sou. Gabriel falou. Falou frustrado, e você, Sandra? Chateado. Chateado. Me sentiria. Okay. Já lidei com bastante pessoa e é assim que eu me sentiria. Olá, eu fiquei chateado, eu fiquei preocupado, eu fiquei frustrado. O chateado é muito sutil, gente, mas assim, se você ficou chateado, eu estou professora agora, sabe? Agora aqui, então eu estou corrigindo tudo, tá, gente? Então, assim, se você ficou chateado, alguém te chateou.
Então, precisa tomar cuidado, porque, normalmente, os sentimentos que acabam com ado é culpar o outro. Eu fiquei chateado, você me deixou chateado. Então, é assim, o frustrado, eu fiquei triste com isso, eu fiquei ansioso. Preocupado. Eu fiquei preocupado, eu fiquei ansioso, eu fiquei frustrado, eu fiquei triste até. Enfim, isso é sentimento, ok? Aí, ele está falando isso com ela. Aí ele fala de uma necessidade. Quem quer falar? Quem quer arriscar a necessidade que esse chefe tem, que a Maria, que ele gostaria de falar para a Maria na sequência? Necessidade que você tenha mais cuidado com isso, né? Célia falou, necessidade que você tenha mais cuidado com isso. O que mais? Quero ouvir as necessidades. Necessidade de uma resposta, né? De um retorno, né? De uma devolutiva de alguma coisa. Por que que eu tenho essa necessidade de um retorno? Por quê? Porque eu tenho necessidade de... Eu tenho necessidade de um retorno mais rápido. Talvez você tenha a sua necessidade, seja segurança, na verdade, e para isso você quer controlar o processo, então quanto mais você conseguir acompanhar o que está sendo feito, mais controle você tem, mais seguro você se sente. Exatamente. Maria, eu vi que você não respondeu há 3 dias, você não responde os meus e-mails, eu fiquei frustrado com isso. E outra, é muito importante ser vulnerável aí. Qual o problema? Tem que ser vulnerável, o sentimento mostra uma vulnerabilidade da gente, realmente. Então, eu fiquei frustrado, porque assim, olha, eu tenho prazos para cumprir, e eu tenho necessidades de cumprir esses prazos, e isso tem a ver com os nossos clientes, com tudo que eu penso em fazer as entregas no prazo certo, e quando você não me responde, né, no tempo que eu preciso, eu fico com essa frustração, fico ansioso, papapi. Ok? Então, a gente foi, 3 passos. E aí, ele faz um pedido. Então, Maria, eu peço o quê? Você seja mais atenciosa. Então, eu peço que você seja mais atenciosa. O que mais? Vamos ver. O que mais eu poderia ser direto e falar? Então, eu peço que você me retorne no mesmo dia... Dá um prazo, de repente? Sim, um prazo, um pedido específico, isso, né? Como a Sandra falou, eu peço que você fique atenta, né? Ela falou, quero que você seja mais atenciosa, foi isso que ela quis dizer, eu quero que você fique atenta aos meus e-mails, todos os dias você abra os meus e-mails e leia e me dê uma resposta, né? Que você fique atenta. Então, você está fazendo um pedido, e um pedido específico, né? Esse é o caminho, Quando a gente está falando, precisa tomar até muito cuidado para não fazer esse caminho tão pontuado, sabe? Que parece realmente uma técnica, que aí a pessoa vai também se sentir que você está usando. Não precisa falar isso nessa ordem, você pode falar até numa outra ordem, mas esses são os 4 elementos. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Quando o Marshall Rosenberg sistematizou isso, e ele começou... Aline, gente, quanto tempo eu tenho? Já pode ir finalizando. Isso, já posso ir finalizando. Perfeitamente. É isso que eu queria saber. Gente, olha só, eu tinha muitos exercícios, muitas coisas para fazer hoje, mas nós vamos deixar isso para o módulo 2, para o próximo encontro, que aí a gente vai ter outras coisas para fazer, nós vamos exercitar isso, muitas outras teorias, muitos conhecimentos, tanto do Marshall Rosenberg, quanto de outros autores que não te falam de comunicação não violenta, mas que falam dessa linguagem do coração, dessa linguagem do amor, mas eu me baseio completamente no Marshall Rosenberg. Eu estudei não com ele faleceu em 2015, mas todas as palestras dele estão disponíveis no YouTube. Ele tem aulas, tem umas 10 ou 12 aulas disponíveis no YouTube que vocês podem assistir, que até vai ser muito bom para quem fizer o módulo 2, já dá uma olhada lá, porque a gente vai praticar mais, praticar muito, e eu espero que realmente vocês consigam
exercitar. E depois me contem, o que mudou? Como é que foi? As pessoas cooperaram mais? As pessoas foram mais atrás de uma solução junto com você? Porque você conseguiu essa conexão, essa confiança? Você se abriu, você falou como você está se sentindo, o que você precisa. Ou você observou, você pontuou o que aconteceu e não generalizou, mas você realmente não vê nada mesmo. É uma desatenta, né? Então, muda tudo. E, gente, os nossos chefes falam assim, a 95% fala assim com a gente, né? E a gente, quando é chefe, fala também assim com os nossos subordinados. Eu acho que o mais desafiador é se controlar com as famílias, com as pessoas mais íntimas, porque a intimidade faz com que a gente ache que também tem que fazer julgamentos. No trabalho ainda você tem a disciplina, né, algumas regras e etiquetas, aí você se limita mais. Mas na vida familiar a gente já julga mais e acaba Cristiane, falando. Eu concordo muito com você. E no relacionamento amoroso, então? Eu também. Pior do que julgar é condenar. Às vezes, porque julgar, eu sinto que julgamento, às vezes, é uma coisa que você julga internamente. Aquilo vai contra algumas coisas que você tem dentro de você, dos seus princípios. Então, você já julgou. Agora, a gente não precisa condenar, né? A gente pode tentar entender que existe algum motivo da pessoa estar fazendo, agindo daquela forma. E sempre há. Né? E sempre há. Então, é bem mais difícil a gente se segurar e pode até julgar, o que não pode é bater, né? Isso você falou, quer dizer, você tem uma intenção, muitas vezes, que não é nem dar um impacto, ferir a pessoa, né? Então, a gente se preocupar muito com a intenção e com o impacto que a pessoa vai ter, né? Gente é uma coisa complexa, né? Gente é complicado. E aí a coisa realmente fica difícil, mas é possível, viu? É possível, eu posso afirmar que muda muito. Isso eu já experimentei na minha vida, tá? Eu não falo nada nas minhas aulas que eu já não tenha experimentado em mim. Eu experimento em mim, depois deu certo, aí eu passo para frente, aí eu ensino. E é ensinando que a gente aprende. Eu acho que vocês, quem já ensinou aqui, quem já foi professor, sabe que é ensinando que a gente aprende mais ainda, né? Quando a gente verbaliza e tal. Agora eu vou pedir para vocês todos abrirem o microfone, por favor. Todos com o microfone aberto. E aí, vocês vão falando. Vocês vão perceber que se vocês estiverem falando e alguma outra pessoa também falou o que eu vou pedir para falar, aí você para, espera a pessoa terminar de falar, aí você fala. Esse movimento que vai acontecer, a gente vai ajustar automaticamente, tá bom? Então, eu vou querer que vocês falem a seguinte frase. Hoje eu me dei conta que... Hoje eu me dei conta que... E fala. E fala o que você se deu conta. Não sei me comunicar. O que, Andréia? Hoje eu me dei conta que... Eu não sei me comunicar. Pode ir falando. Hoje eu me... Que preciso aprender a me comunicar melhor, prestando atenção em alguns pontos que foram passados aqui. Preciso melhorar minha comunicação. Jussara? Que preciso melhorar minha comunicação, principalmente em casa. Hoje eu me dei conta que eu cometo alguns erros na comunicação que eu não achava, não julgava que era uma comunicação violenta, que algumas que a gente cita ali, se foi citado como a interromper, eu faço bastante. Eu me dei conta que com movimentos simples e praticando todo dia, eu consigo modificar esse comportamento e, de fato, conseguir ter uma comunicação não violenta. Legal. Muito bom. Eu me dei conta... Desculpa, Daniel, quer falar? Fala. Não, eu estava tentando escutar o que você está falando, está baixinho.
Está ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Uhum. Hoje eu me dei conta que eu já me comuniquei de forma violenta em alguns momentos e que eu gostaria de aprender mais sobre esse assunto. Obrigada, Cássia. Muito bom. Quem mais? Hoje eu também me dei conta de que eu aprendi muita coisa. Isso que é importante. Desculpa não aparecer o meu rosto, mas da próxima vez, com certeza. Beleza, obrigada, Sandra. Quem mais? Hoje eu me dei conta que é muito bom conhecer as pessoas assim do nada e ver como que o universo mostra para a gente novas possibilidades, novas pessoas, e a gente aprende, está sempre aprendendo. Eu sou muito grata, Cássia, tá, de ter me convidado. Eu caí meio de paraquedas e estou adorando todo esse movimento. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Você também tem um trabalho lindo. Qualquer hora, quando a gente tiver um novo papo aqui de conversa, nós nos apresentamos e vamos nos conhecer melhor. Um dos maiores prazeres da minha vida são os encontros. Então, é isso que a gente quer seguir aqui, por isso até que a gente deu o nome de Encontros de Aprendizados, porque a gente aprende o que você falou, uns com os outros. Quem mais? Quem mais? Eu me dei conta que os nossos sentimentos interferem muito na nossa comunicação. Obrigada, Cássia. Foi um prazer conhecer todo mundo. Obrigada, aqui. Renata. Muito bom. Hoje eu me dei conta que, mesmo pensando que conhece o assunto, abre sempre uma brecha para a gente conhecer um pouquinho mais. Sem dúvida, Célia, isso mesmo. É sempre. Célia. Mais alguém quer falar? Acho que já foi todo mundo, né? Todo mundo está indo embora? Não apareceu agora. Não, apagou todo mundo para mim, agora voltou. Alguém mais? Já foi todo mundo? Todo mundo falou? Muito bem. Gente, eu também quero agradecer demais. Fiquei muito satisfeita, muito feliz com esse encontro. Espero tê-los aqui no próximo, para a gente poder se aprofundar nesse assunto que é tão importante para a gente, porque, olha só, não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não muda a gente primeiro, né? Então, o primeiro que tem que fazer a mudança que a gente quer ver no mundo, isso não é uma frase minha, não é do Gandhi, né? A mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós, né? Então, é por aí que a gente tem que ir seguindo. Eu fiquei muito feliz, agradeço muito a presença de todos e espero estar com vocês logo mais no próximo módulo.